Bora começar mais uma semana. A gente hoje tem uma convidada incrível. Brenda, essa convidada que eu tenho o orgulho de trazer para vocês, para contar um pouquinho da história dela. Nos conectamos por meio de um movimento chamado QGR, então a gente fez essa conexão aí e foi incrível poder saber que eu tenho essa pessoa próxima a mim, que eu tenho essa pessoa que eu posso contar, essa pessoa que é show. Ela vai falar aqui agora, né? Vou agora deixar você se apresentar, né, Brenda? Fala aí pro pessoal um pouquinho quem é a Brenda, fala um pouquinho de você pro pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado, né? Prazer estar aqui. E meu nome é Brenda Quaresma. Eu ajudo pessoas a entenderem suas emoções e se reconectarem com os 3 níveis da sua identidade. E eu sou uma apaixonada por descobrir as riquezas que tem dentro dos seres humanos, né? Por descobrir ali e trazer a Uau! essência das pessoas para fora. Então, sou uma pessoa determinada. Quando eu vejo algo, quando a minha mente enxerga, eu tenho que ir atrás. Meu corpo tem que alcançar. Uau! Gente, que sensacional! Vocês gostaram? Se gostaram aí dessa energia da Brenda, essa possibilidade que ela traz de descobertas, já segue a Brenda. Brenda, fala aí para o pessoal seu Instagram. @Brenda Quaresma. Tem um H meio. Mas se clicar ali no nomezinho, ali na fotinho ali, já dá para seguir ali. Que é mais Depois você fácil. pode, depois você compartilha aqui no chat para o pessoal, porque a live de hoje, gente, promete, viu? Hoje a gente vai falar sobre propósito. A Brenda, a gente está conectada aí por um movimento de mudança. A Brenda também mora em Balneário. Ela também saiu da zona de conforto, veio para esse movimento de mudança. E a mudança, gente, até queria compartilhar com vocês, porque ontem eu ouvi algo na palavra que tocou meu coração, tá? Então, ontem eu escutei uma coisa que diz o seguinte: a gente está numa era onde todo mundo quer mostrar medalhas. Todo mundo quer mostrar medalhas. Só que são as cicatrizes que compõem a nossa história. Então, ao invés de mostrar as cicatrizes, todo mundo quer esconder, sabe? Todo mundo quer ocultar. E o quanto é importante você mostrar suas cicatrizes, sabe por quê? Porque a sua cicatriz pode ser uma cura para uma outra pessoa. E quando você se dispõe a mudar, existe a parte, né, da euforia. Eu vivi isso. Eu estou agora 2 semanas aqui em Balneário. Então teve a parte da euforia, a parte do presta mais, jogar no lixo que não presta mais, né? Pegar as velharias que não cabe nessa viagem, porque é muito importante você entender para onde você está indo e você levar apenas aquilo que faz sentido. Mas quando passa a euforia, vem o quê? Fique A, bem rea- vendo a realidade. a realidade. Aí depois eu falei, meu Deus, eu tô sem meus amigos que eu conhecia, familiares. E eu confesso a vocês, gente, vou expor uma cicatriz aqui, bateu uma bad. Essa semana bateu uma bad. Por quê? Porque essa cicatriz que eu tô aqui mostrando para vocês foi o efeito da mudança que vem, mas a gente tem que entender que quando você está disposto a fazer algo, a decisão ela tem que vir acompanhada do que você está disposto a fazer por isso. Então, assim, eu até postei nos meus stories, eu não vivo de condição, eu vivo de decisão. Então, o tempo não está favorável, o governo não está favorável, isso, não sei o que, viu? Eu não vivo de condição, eu vivo de decisão, eu carrego o sim. E eu sou o sim que eu quero levar para o que eu decidi fazer. Só que existe um preço, tudo tem um preço. Existe um preço a ser pago. E o preço da mudança que eu sabia, eu conversei com meu marido antes, eu falei assim, olha, vai ter um momento que vai ter uma situação que vai dar uma balançada na gente, que a gente vai falar, meu Deus, o que que eu fiz?
Mas a gente tem que ser firme porque a gente está debaixo de um propósito. A gente está debaixo de algo maior do que a gente pode enxergar agora. Então a gente precisa ter essa determinação e transpor os obstáculos que vierem. Porque quando a gente está no vale, existem algumas barreiras que surgem para que você possa subir. E tudo bem, você tem que passar por todas elas. E compartilha aí comigo, depois eu quero que vocês, eu ainda estou nesse processo de ressignificação dessa. Então não é ainda uma cicatriz, tá, gente? Estou expondo para vocês ainda uma feridinha ali, né? Se alguém passou por esse processo de mudança, o que fez para curar? O que fez para passar por esse momento de transição quando passa a euforia? O que foi feito? Conta aí para mim, para vocês me ajudarem aí nesse processo de transição. O que eu posso fazer? Depois manda lá no direct, vou até fazer essa pergunta para vocês lá nos meus stories. O que eu posso fazer? Que conselho vocês dão para mim aí, para eu passar por esse processo? E sabe o que é legal? A convidada, Brenda, passou por isso e ela vai compartilhar aqui com a gente agora. Conta aí, Brenda, como que foi? Então, quero trazer alguns pontos antes de falar sobre isso. Primeiro, te parabenizar, porque você realmente expôs uma ferida. As pessoas não gostam, elas não é que elas não queiram expor suas cicatrizes, é que, na verdade, tem muita ferida que ainda não cicatrizou, né? E o mundo, e a gente, num contexto geral, né, claro, a gente foi ensinado que a gente tem que esconder aquilo, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, e aquilo que acaba, a gente aprende a esconder aquilo que acaba, que nos torna nós mesmos, né? A gente acaba escondendo a nossa essência, as nossas dores, por um mundo que não vai perceber que você... Às vezes a gente fica esperando que os outros percebam que a gente tá mal, só que não vão perceber, porque você tá escondendo tão bem, você tá fazendo um trabalho tão bem feito, que as pessoas não vão conseguir. Até porque elas também estão presas nas dores delas, e às vezes não dá tempo de olhar para você. Então, quero te parabenizar por isso, porque ter essa coragem, né, de olhar para a ferida e principalmente compartilhar isso é o que acelera o processo de cura. Eu ouvi agora há pouco uma frase que diz assim: vai ficar pior antes de ficar melhor. Vai ficar pior antes de ficar melhor. Qualquer coisa que você for fazer na vida, né, você vai fazer algo, vai sair da sua zona de conforto, vai sair daquilo que você já está acostumado, vai gerar uma dor, né, vai gerar uma sensação de impotência muitas vezes, vai te rebaixar para uma patente inferior, né? Então, parece que você não é capaz, parece que não dá conta, parece que aquilo é um monstro, um bicho de 7 cabeças, porque tudo aquilo que a gente está aprendendo, o cérebro ele precisa de um tempo para desenvolver a habilidade, né? E também um tempo para se acostumar com as mudanças. Você falou ali da euforia, né? Toda aquela adrenalina, tava ali um choque de adrenalina, tudo acontecendo. E aí, agora a realidade bateu e vem, com certeza, com a realidade, passou aquela carga, né? Aquela adrenalina toda. Aí parece que algumas dores que foram anestesiadas naquele momento ali de felicidade, de exaltação, esses sentimentos eles acabam ali esfriando e acaba voltando, né, de repente, umas feridas a aparecer ali. Então, é um processo que acontece, faz parte, é assim, é cíclico, né? Então, tem essa questão do desconforto, do medo do desconhecido, né? Mas a gente tem que persistir. Eu tenho uma história, assim, que quando eu vim para Balneário do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio Grande, lá caindo do mapa, bem no sul do país, e eu vim para Balneário, eu não conhecia ninguém aqui, na verdade, para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu tinha uma cliente que tinha um casal de filhos aqui, adultos já, e eles moravam num apartamento, e aí estavam em transição de muda para um apartamento, muda para o outro, e tinha um quarto que eles me cederam por um mês. Eu cheguei aqui com R$ 200. E que ano foi isso? Qual ano, Brenda? 2015. Eu cheguei aqui com R$ 200, muita vontade, e eu tinha um mês para me virar, né? Eu tinha um mês ali de mordomia. Qual ano foi isso? Tem quanto tempo isso? 2015, faz 7 anos. 7 anos e meio, na verdade.
Eu Uau. vim assim, eu estava já cansada da minha vida, eu olhava, em alguns momentos eu olhei para minha vida e olhei, cara, não pode ser isso, né? Primeiro que a vida chegou num ponto que ai, a vida não pode ser só pagar boleto e tal, não sei o quê, né? E sempre correr atrás. Aí chegou um outro, aí tá. Aí tive lá as minhas crises filosóficas, Existenciais. né? Normal. E aí aí depois teve uma outra época que eu já estava bem, assim, relativamente, né? Dentro da minha realidade, eu estava estabilizada com um relacionamento, uma pessoa que eu gostava e tal, já estava morando parei de morar em kitnet e tal, estava no mais próximo de uma casa com as minhas próprias condições e tal. E, enfim, tinha algumas realizações. E aí eu olhei para aquilo e outra vez eu perguntei: a vida não pode ser só isso. Parece que eu tinha chegado num platô e eu pensei: não, ou a vida só dificuldade não pode ser só dificuldade, mas a vida também não pode ser só isso que eu conquistei. E aí foi quando algumas coisas começaram a acontecer e eu decidi mudar. Na verdade, eu ia mudar para Portugal e aí coisas aconteceram, acabou não dando certo. E aí o meu plano B era vir para Santa Catarina. E eu vim com R$ 200 no bolso, né? Com esse apartamento. Nem conhecia as pessoas, os filhos dessa minha amiga, né? Na verdade, ela era uma cliente minha que acabou virando amiga. E aí eu eu trabalhava com comunicação visual na época, cartão, panfleto. Comprei um chip, fiz um milheiro de cartão com o meu novo número daqui e saí a entregar nos estabelecimentos. Consegui um serviço de panfletagem. Na primeira semana que eu cheguei, eu consegui um trabalho no shopping. E aí, tô aqui desde então. Eu vim E sabe sem muitos uma planos. coisa que você contou, uma coisa que você contou que eu achei bem legal. Que o plano, às vezes, ele não sai totalmente conforme a gente idealizou. Existem algumas coisas que acontecem no meio do caminho que hoje eu vejo, né? Ou é para nos ajudar a adquirir um repertório que a gente não tem, uma experiência que a gente ainda não teve, ou se conectar com alguém que a gente ainda não se conectou, para nos preparar para a próxima fase. E eu lembro que você contou que teve uma situação de você foi na lona, né? Você falou assim, nossa, e agora o que eu faço? E aí você falou É. até assim, ai, foi a primeira vez que eu confiei mesmo em Deus. Conta essa história aí pro pessoal, como que foi esse momento aí? Então, quando eu vim para cá, eu não tinha um plano. O plano era não ficar onde eu estava, lá na minha cidade e tal, e eu vim para cá. Em seguida que eu vim para cá com a minha companheira da época, né? Tinha um relacionamento há alguns anos e a gente veio para cá, só que o relacionamento já estava falido. E aí, depois de uns 6 meses da gente estar aqui, ela foi embora. Isso foi uma fase muito difícil para mim. E aí eu tive que me mudar e tal. E nessa época eu tinha um carro. Nessa transição dela ir embora e tal, eu fui lá visitar minha família, que eu fiquei sozinha aqui, né? Aí eu fui lá ter um contato com Um pessoas, me consolo? sentir amada com alguém, né? Me sentir acolhida, porque aqui eu não tinha absolutamente ninguém. E aí eu fui passar uma semana lá, comprei uma bicicleta, que meu carro tinha estragado. Comprei uma bicicleta, cheguei aqui, a bicicleta foi roubada na primeira semana. E aí eu cheguei assim, poxa, vim pra cá, perdi o amor da minha vida, perdi o carro que estragou, roubaram a bicicleta, meu Deus, só derrota, né? Tava assim. E aí me deu aquela vontade de desistir, de largar tudo, porque eu não tinha um plano. Mas aí eu pensei, aquela vontade de desistir, eu digo que vontade é uma coisa que dá e que passa, né? Então a vontade veio, e aí eu pensei, cara, eu vou voltar para minha cidade, lá pelo menos, né? Pelo menos, pelo mínimo, eu moro com a minha mãe, se for o caso, não preciso me preocupar com aluguel, essas coisas, enfim. E aí eu pensei, não, eu não vou voltar pior do que eu vim, vou voltar lá para quê? Para que vida que eu vou voltar, né? Depois que a mente abre, não dá mais para diminuir. E em que E aí, momento, ó, deixa eu pegar essa deixa aqui que você deu. Em que momento, o que leva uma pessoa que está nesse passo de recuar? Por quê? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Você falando veio assim na minha cabeça. Existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. O que te levou nesse momento de você pensar em desistir, você optar por seguir em frente e fazer esse questionamento? olha, sinceramente,
eu tava olhando para as minhas perdas daqui, quando eu cheguei aqui, né? E aí eu Sim. olhei e eu percebi que se eu voltasse, eu não ia recuperar as coisas que eu perdi. E eu ia voltar para uma vida que eu já conhecia. Uau! Então eu apostei todas as minhas fichas em viver o que eu jamais imaginei. E isso Meu tem Deus, que os código seus poderoso. ônus e Brenda! bônus, né? Gente, você que está assistindo, você não virou a chave aí, pelo amor de Deus, dá uma chacoalhada. Olha que código poderoso. Se você não pegar, não tirar proveito desse código, eu vou falar para você. Então, olha que coisa sensacional. Antes da gente desistir de qualquer coisa, é importante essa análise, né? Você não ficar focado no que você perdeu, mas você entender que você está ali para experimentar o diferente, o que você pode alcançar e o que você pode ter. Olha, a Chay falou o seguinte, ó, boa, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. É isso mesmo, Chay. Por quê? Porque as pessoas preferem o mundo das possibilidades do que a possibilidade de perder. Então, nunca, jamais, gente, eu vou deixar um código aqui para vocês, que é o que eu acordo todo dia, e todo dia é um novo recomeço. E todo recomeço a gente tem que instalar o drive de novo na nossa cabeça. Então, o meu medo de perder não pode nunca ser maior do que a minha vontade de vencer. É Porque a verdade. vontade de vencer, aí a gente vai e faz o que a Brenda falou. Você sai da zona de conforto e fala assim, o que eu tô deixando de fazer? O que eu não fiz ainda? Nossa, esse código que você trouxe, Brenda, eu acho que é tão importante até para esse momento que eu estou vivendo, que faz muita diferença, né? Esse olhar não para o que você está perdendo, que é o que eu falei no começo do vídeo. Ah, eu deixei meus amigos, eu deixei, né, os meus familiares, a gente está longe das pessoas que a gente ama. Isso é olhar para o que a gente perdeu. E o É foco tem que escassez estar também, né? na escassez. E o foco tem que estar no que você falou, nas possibilidades que a gente tem do que a gente vai ganhar, né? Do que a gente vai construir. E daí, Exatamente. Brenda? Aí veio esse questionamento, o que aconteceu na sua vida, Brenda? Conta aí. Aí depois disso aconteceu muito perrengue, muita batalha, porque o emprego que eu consegui o emprego que eu tinha conseguido quando eu cheguei aqui, ele não durou muito tempo. Ele durou acho que um mês e meio. E aí eu fiquei só nessa questão de vender os meus materiais, porque eu pensava assim, ó, quando eu saí de onde eu estava, eu pensei o seguinte, no pior dos casos, que eu sempre penso no pior dos casos, no pior dos casos, eu saio entregando panfleto, cartão para todo mundo, e todo mundo precisa de cartão de visita, todo mundo precisa de um adesivo, de um panfleto, de todo comerciante precisa disso. Então, É o botão de emergência, né? Acionou o botãozinho de emergência ali, se precisar. Legal. eu pensava, eu sempre pensei assim, né? O que eu posso fazer que não depende dos outros, não depende de alguém me dar uma oportunidade. Eu posso fazer por conta, né? Então, eu sempre tive isso. Então, eu pensei, se eu tenho uma profissão, né, que funciona em qualquer lugar do país, eu tô segura, né? Eu tenho as minhas habilidades que eu sei monetizar. Não sabia monetizar muito bem, por sinal, né? Porque veio os perrengues depois disso. Mas eu estava aqui firme no propósito. Só uma coisa antes de continuar, eu quero te falar uma coisa ali que você falou do perder, né? Ontem ainda eu fiz um post que diz o seguinte, que nada é seu, mas tudo é para você. Então você nunca perde nada, Uau. porque nada é seu. Você Nossa, administra coisas, poderoso. você administra bens e você se relaciona com pessoas. Mas as pessoas não são Vou suas. até anotar, viu? Depois, olha lá, tem uma legenda top lá vai lá no post, lá no Insta, lá no feed. E então, assim, as coisas elas são para você crescer, são para você se desenvolver. Tudo que acontece na sua vida, todas as pessoas que estão na sua vida, elas são reflexos do que está dentro de você e elas estão ali para te servir. Por pior que seja uma pessoa, ou como a pessoa te trata, ou como ela lida com você, ou como ela faz você se sentir, ela está ali para despertar algo que você precisa. Assim como você está na vida dela também para despertar algo que ela precisa.
Cada um tá dando o melhor que pode com a consciência que tem, cada um tá lidando com suas dores da melhor forma que aprendeu. E, consequentemente, por mais que você seja a melhor pessoa do mundo, consequentemente, se você está sangrando, se você está ferida, você vai acabar sangrando em cima de quem não tem nada a ver. E a vida é um eterno encontro e desencontro com pessoas feridas. Então, as pessoas, elas não estão fazendo as coisas necessariamente para você ou contra você. Mas tudo serve, tudo tem o propósito de servir você. Então, esse é um código muito poderoso, tá? Pega esse também aí. Uau, Porque peguei aqui quando você também. entender isso completamente, quando você entende que nada é seu e que tudo é para você, você não tem outra opção a não ser crescer. A única coisa que você pode, a partir de agora, é crescer. Porque se tudo é para mim, mas aquela pessoa falou isso, me ofendeu, me magoou. Cara, ela deu o melhor que ela podia com a consciência que ela tinha. E se tá na sua vida é porque você precisa olhar para algo, para poder curar. Porque se gerou um desconforto, é porque a ferida tá aberta. E se tá aberta, é a oportunidade de você olhar e ir lá limpar. Então, isso é muito importante. Gente, voltando pra minha que história. poderoso! Amei! Nossa, que sensacional! Gente, curte, compartilha essa live, dá movimento aí, dá engajamento a esse movimento que a gente está fazendo, porque toda segunda-feira, 7 horas da manhã, eu reservo um tempinho para criar um movimento de cura mesmo, para transbordar, e eu trago pessoas incríveis, assim como a Brenda. Então, compartilha essa live para a gente dar volume a esse movimento, a gente conseguir fazer ele crescer. Mas daí, Brenda, segue aí a sua história que tá show. E daí, o que você fez? Então, aí chegou nessa fase aí que eu tinha sido roubada, esse momento de desistir. E aí me veio essa vontade de não vou voltar pior do que eu estava, né? Porque eu parei de olhar para a perda e olhei para o... Não que eu tivesse um alvo definido, né? Não tinha um propósito, uma clareza, mas eu tinha aquela sensação, aquele desejo de viver algo diferente. Eu estava cansada do mesmo, né? Então eu tinha esse desejo. Aí, beleza. Só que autossabotagem, crença limitante, escassez e um monte de bloqueio aqui que eu nem sabia que era bloqueio, né? E aí situações, várias necessidades emocionais que eu não sabia atender de outro jeito, a não ser passando perrengue, sendo a forte, sendo a guerreira e tendo situações para poder falar, olha, eu consegui, eu tô passando por isso, mas o sorriso tá no meu rosto. Porque essa era a medalha, né? Apesar das dificuldades, o sorriso no rosto, a força, a resiliência. E tudo isso são palavras bonitas, né? Mas que tem um peso muito grande. Isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que eu não tinha dinheiro, eu podia vender para todo mundo, mas e a disposição para sair para vender todos os dias? Quando é para o outro, a gente acorda, faça chuva, faça sol, tá caindo canivete, a gente sai na rua mesmo assim. Nossa. Mas quando é pra gente, tá chovendo, eu vou ficar assistindo um filminho, eu vou um pouquinho mais tarde, né? Então, quando é pra gente, tem essa autossabotagem. A gente consegue fazer muito pro outro, mas quando é pra gente mesmo, né? Entram aí as desculpinhas no meio do caminho. Então, eu tava numa fase sem dinheiro, sem amigos, sem conhecidos. E chegou um ponto que eu não tinha mais recurso. Eu já tinha gastado, eu sempre falava assim, porque tudo que eu consegui na vida foi graças aqui, a falar, né? Foi tudo graças aqui a saber convencer, a saber mostrar para a pessoa o que eu queria. Então, eu sempre tive essa facilidade de me comunicar. E eu sempre falava isso, né? Que eu conseguia as coisas pelo poder da minha palavra. E aí, eu tava procurando o caso lá, eu morava num apartamento, eu alugava um quarto, na verdade, num apartamento. E aí, acabou o meu dinheiro, eu estava com aquele aluguel atrasado. E aí a mulher lá precisava, né, alugar o apartamento e ela falou, olha, não vai dar pra... Ela já tinha me avisado que não ia dar pra renovar, porque eu já vinha pagando meio atrasado o negócio. E ela falou, você vai precisar arrumar um outro lugar e tal. E o prazo estava chegando, eu não tinha dinheiro nem para pagar onde eu estava, nem para ir para outro lugar. E aí eu tava naquela situação do o que eu faço? Eu saía pedalar nessa cidade, porque aí eu acabei depois trazendo uma outra bicicleta antiga que eu tinha lá do Rio Grande do Sul, e eu pedalava essa cidade de ponta a ponta, e eu ia nos lugares e procurava casa, e ia em ruas que eu nunca tinha andado para ver se descobria
coisas novas, né? Alguma outra casa que eu não tinha visto, porque nem tudo está anunciado, né? Tem anúncios ali que às vezes a gente não vê, então eu saí a pernar na rua mesmo aí, a pedalar para encontrar. E aí já tinha visto algumas casas, já tinha feito, aí tudo precisava de calção ou de entrada, precisava de alguma coisa. E eu não tinha um puto pila, que nem eu falava antigamente, tinha R$1. E aí, nessa situação, um dia eu cheguei na praia, assim, era inverno, era junho, e a areia tava bem branquinha, o céu tava bem azul e o mar tava assim, um azul esverdeado. E eu olhei para aquela natureza, tinha um monte de pombinha assim na areia, assim, fazendo ninhozinho, aconchegadinha, né? E eu peguei, e tava cansada naquele dia, assim, tava na lona mesmo, como você falou. Aí eu sentei, aí eu olhei para tudo aquilo, né? A ilha, aqui, quem conhece Balneário Camboriú, eu vi a ilha, vi aquele mar, né? Aquele céu, todo aquele contraste maravilhoso, as montanhas e tal, as pombinhas, e contemplei. Na verdade, hoje eu sei que eu fiquei naquele momento contemplando. E aí eu contemplei tudo aquilo e pensei assim, olha, eu já passei por tanta coisa na minha vida, se eu tiver que ficar na rua, eu vou ficar. Eu vou arrumar um lugar, porque eu sempre me conectei, eu não tinha amigos, mas eu tinha muito conhecido, né? E eu pensava assim, ó, vou me conectar com alguém, vou deixar as minhas coisas, né? Que eu tinha alguns pertences, e eu falei, vou deixar os pertences lá, e se tiver que ficar na rua, eu vou ficar na rua mesmo. Porque se tiver isso no meu destino, eu acreditava assim, né? Se isso estiver na minha história, se eu tiver que passar, Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, se eu tiver que passar, Deus vai estar comigo, vai estar do meu lado, vai estar me protegendo, independente da situação. E aquilo me trouxe um alívio, me trouxe uma paz, tirou um peso naquele momento, assim, e tá, a vida que segue. E daí eu já não tinha mais força para procurar, eu acabei distraindo daquilo. E aí, à noite, voltando da faculdade, eu fazia faculdade, eu ganhei uma bolsa de marketing na Univale na época. E aí, voltando da faculdade, eu caminhava tipo olha, devia caminhar uns 5 quilômetros para voltar para casa, da faculdade até em casa. E aí eu voltava pela praia e tal, uns 4 ou 5 quilômetros eu caminhava. E aí eu voltava pela praia e aí sempre, né, esse momento, como eu não tinha ninguém para conversar, eu conversava sozinha na praia e tal, assim, falava com Deus e tal. E aí nesse dia, caminhando, voltando para casa, encontrei uma conhecida minha que estava com um amigo dela. E aí acabamos ali trocando uma ideia e tal. E aí acabei parando na casa desse rapaz, né? Com ela lá, a gente foi fazer alguma coisa, porque eu ia para onde o vento me levasse naquela época. E aí, chegando lá, conversei com a mãe do rapaz, eles tinham um quarto para alugar no apartamento bem no centro, enorme, um quarto mobiliado e tudo. E aí, conversando com ela, ela falou que ela me recebia, eu falei que eu não tenho como pagar agora, eu preciso de uns dias. Ela falou, não tem problema, pode vir, pode trazer suas coisas. Então, consegui um frete, eu não tinha R$1. Aí, eu consegui isso, ainda consegui, fiz parceria com um rapaz do frete, que eu paguei em material para ele, em cartão de visita, e resolvi a situação, que era a situação que estava mais me aterrorizando naquele momento, porque eu larguei, eu confiei e larguei, e a resposta simplesmente apareceu. Sensacional, gente. E o quanto é importante essa leveza, né, Brenda? E é uma coisa que eu estava até conversando com o meu marido antes de começar a live. Às vezes a gente coloca as coisas na mão de Deus e as nossas ansiedades, as nossas angústias, a gente toma. Não, peraí que eu vou fazer desse jeito. E a gente tem que entender que se deixou na mão de Deus, confia. É claro que você vai agir, né? Você não vai sentar, não vai ficar ali na zona de conforto, você precisa agir, você precisa dar ação. Mas você não tem que sair colocando o boi na frente da carroça, né? Como diz. Então você precisa ter essa confiança, exercer essa confiança para que você sinta a presença de Deus. E eu senti que essa angústia, essa ansiedade que me veio durante essa semana, veio muito disso. De falar assim, deixar nas mãos de Deus, e chegou a semana e falei assim, não, olha daqui, vai daqui, né? Devolve, Deus, devolve. Assim, Primeiro assim, eu acho né? que eu vou fazer assado, eu acho que eu vou não sei o quê. Toma, Deus! Toma, Aí, Deus! Ah, não, agora me devolve, daqui, agora eu quero.
E como que eu falei hoje pro meu marido? Falei assim, olha, a gente tem que voltar, deixar nas mãos de Deus, porque a gente está aqui não por um desejo egoísta. A gente está aqui por conta de um propósito. A gente veio para cá para cumprir um propósito. Então, quem sabe, quem acompanhou, a nossa mudança foi repentina. Sabia que eu tive até amigos que ficaram bravos comigo, Brenda? Falou, nossa, mas você nem me avisou que você estava mudando. Eu falei, mas eu não estava mudando. Eu mudei, entendeu? Foi simples assim, porque o que acontece? Quando é um propósito, é muito claro para gente. E quando é muito claro para a gente precisa agir. E a gente age conforme as coisas vão surgindo. Agora, quando a gente está com ansiedade, a gente, nossa, como que vai ser lá na frente? Você nem está vivendo hoje. Você não está nem sabe se vai acontecer aquela hipótese ou não, você já está esperando o pior. Exatamente. Então, é o famoso chorar antes de apanhar, né? Então, você nem sabe que você vai doer, você já está com chororô, você está com choradeira. E essa semana, gente, eu confesso para vocês que me veio toda essa ansiedade, toda essa angústia. E como vai ser? Como vamos fazer? Gente, calma, calma. E daí a gente voltou e falou assim, olha, a gente deixou na mão de Deus, Deus vai nos guiar e a gente vai fazer o que tem que ser feito. Não preocupado lá na frente como que vai ser, como que vai acontecer, como que vai deixar de fazer. Não, a gente vai viver o hoje. A gente vai desfrutar e a gente vai aproveitar o processo. Porque não é apenas, não se trata da linha de chegada, né? Se trata de todo o processo e a gente tem que aproveitar. Antes da live eu estava conversando com a Brenda, né, sobre o propósito. A gente fez um meet aí particular, né, Brenda, falando sobre o que a gente ia conversar na live. E, inclusive, hoje na mentoria que eu faço com o Pablo Nassau, ele falou muito sobre Jonas. Então, entender o propósito. Qual que é o propósito? Ter clareza dele. Se não tem ainda, se conecta com a fonte, fala, Deus, qual é meu propósito? E você entender que você está disposto a fazer o que você precisa fazer para cumprir. E não faça que nem Jonas, que é fugir do propósito. A Brenda teve essa alternativa. Gente, eu também tive essa alternativa, mas em nenhum momento me veio isso na minha cabeça. Eu vou falar, eu vou fazer o que precisa ser feito para isso aqui dar certo. Que eu tô aqui e vai dar certo. Então, fugir, desistir, não pode ser uma opção. Exatamente. Desistir não pode ser uma opção. Então, não seja como Jonas. Só que daí, na mentoria, veio uma outra reflexão que eu achei muito legal. Que às vezes você não é o Jonas, mas às vezes tem um Jonas dentro do teu barco. Aquela pessoa que está causando a turbulência. Às vezes você está tranquilo com uma determinada situação. E refletindo, Brenda, foi bem isso mesmo, sabe? Foi uma fala de uma pessoa que me causou essa ansiedade. Como que vai ser? E daí, essa turbulência acabou me influenciando também. Então, eu te convido a você pensar, tem algum Jonas no teu barco? Tem alguém que você chega cheio de sonhos e derruba tudo? Tem aquela pessoa que dá crítica, faz críticas construtivas e não construiu nada na vida dele, mas quer dar palpite na sua? Cara, se você achou esse Jonas, joga ele no mar. Ele não tem que estar no seu barco, joga ele. Ele não tem que estar junto com você. Joga ele na água. Puxa, Aline, e se eu for o Jonas? Tem saída também. Sabe qual é a saída? Se você percebeu que quem é o Jonas da tua história é você está fugindo do teu propósito, pula na água. Pula na água e faz o que precisa ser feito. Então, assume esse controle, assume a liderança, assume o governo da tua vida, porque está nas tuas mãos. O que não dá para fazer é você deixar a situação. Ou permitir o Jonas lá no teu barco até ele afundar, ou se é você, o Jonas, ficar no barco até todo mundo que está junto com você do seu barco se afogar também. Então, hoje é tempo, é chegada a hora de agir. Então, a gente já está em dezembro, dia 5 de dezembro, hoje é aniversário do meu marido. Então, hoje é um dia de comemoração aqui também. É um dia que a gente está muito feliz, é um dia de comemoração, um dia de decisão.
Um dia que a gente sentou, é uma coisa interessante, hein? Sempre você tem que estar alinhado com quem está no mesmo barco que você, viu, gente? Porque eu e meu marido chegou a toda essa clareza porque a gente sentou e falou assim, pera lá, por que que estava de um jeito e agora está do outro? Está de outro jeito. O que está acontecendo? Então traga para a consciência que foi esses questionamentos que a Brenda fez, contou aqui, que ela também fez. Então, olha, eu estou vivendo extraordinário? Eu estou vivendo o que eu gostaria? Se não, o que está faltando? Ou se você estava em um fluxo, estava em flow e deixou de estar, o que aconteceu que mudou essa frequência? O Jonas entrou no teu barco? Você simplesmente está fugindo do teu propósito? Então, esses questionamentos vai trazer clareza. E a clareza vai fazer você viver o extraordinário. Não é isso mesmo, Brena? É isso aí. E tem um ponto, né, que eu queria trazer, porque assim, eu não tinha um propósito. Eu nem sabia o que era propósito. Eu tinha uma vontade de sair daquilo que eu vivia. E eu caminhei. Eu nem sabia o que ia acontecer e eu caminhei. Eu não tinha fé, porque eu não tinha um relacionamento. Eu conhecia um Deus que castigava, um Deus que era mau. Então, por mais que eu acreditasse em coisas boas, tinha o mais pode acontecer o ruim, né? E depois que eu decidi continuar aqui, eu decidi não desistir e eu decidi entregar, porque foi realmente o primeiro momento em que eu verdadeira e genuinamente acreditei em Deus e confiei nele, né? Mesmo com todas as minhas limitações em relação àquilo que eu aprendi a chamar de Deus, né? Porque eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje, eu conhecia uma outra versão que não era verdadeira. E conforme o tempo foi passando, eu fui caminhando e encontrando pessoas chaves que foram me trazendo as porções que eu precisava para ir descobrindo sobre mim e sobre o meu propósito. Ambiência, né? Uau! Então, assim, por quê? Porque eu decidi permanecer aqui, independente do caso, porque eu estava disposta a dormir na rua se fosse necessário, pelo tempo que fosse necessário, porque Deus ainda estaria comigo. E a partir dessa confiança, Deus falou assim, não, tá pronto, agora ele começou a botar pessoas no meu caminho, né? Pessoas que apareciam, que eu conhecia, não sei porquê, e que aí conversava, e aí eu nunca nem me comunicava, né? Então eu já gerava essa conexão com as pessoas, porque eu sempre tive essa facilidade, apesar de ter tido uns momentos muito limitados antigamente, mas eu tinha essa facilidade natural, né, de me conectar com as pessoas e tal. E aí os caminhos iam aparecendo, as novas ideias iam aparecendo, as ações, e aí eu comecei a ter novos resultados. Eu comecei a aprender coisas que eu não fazia ideia que existiam, e as coisas começaram a se encaminhar. Tem uma coisa que você estava falando ali da ansiedade, né, e da preocupação com amanhã. Como vai ser, né? Tem Mateus 6,34 diz assim, Jesus falou, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Administra o que você tem agora. Tem uma frase da Louise Hay, que eu gosto muito, que ela diz assim, aquilo que o seu problema hoje, ou essa emoção ruim que você está sentindo e tal, todas essas coisas são só um pensamento. E o pensamento, ele pode ser modificado, né? Veja, qualquer situação que está te preocupando nesse exato momento, você tem que olhar assim, ó, o que eu posso fazer, que semente eu posso plantar agora para colher um fruto positivo em relação a isso lá na frente, ou para amenizar essa situação. O que eu posso fazer nesse exato momento? Se você encontrar uma resposta do que você pode fazer, você vai lá e executa imediatamente. Agora, se você não sabe o que pode ser feito, ou se não tem nada que você possa fazer, você simplesmente tem que entregar. Porque não é pela força do seu braço. Eu, muito tempo, vivi na força do meu braço. E eu descobri que a força do braço é nada mais, nada menos do que resistência. A prosperidade é natural, o crescimento é natural, viver coisas novas é natural, a mudança é natural, a transformação é natural. E tudo que é natural é positivo. Porém, é natural. Mas, porém, a minha resistência impede que eu viva todas essas coisas naturais. Por isso que pesa, por isso que dói, por isso que sofre. Eu ouvi uma frase, né, que diz assim, a única força
que tem à sua disposição não, que exerce sobre o teu ser o tempo inteiro é a gravidade, que é a que te puxa para baixo. Então é a força que todo dia você tem que lutar contra. Todo dia você tem que lutar contra a gravidade. E o nosso cérebro, gente, ele foi programado para quê? Para a gente economizar energia, para a gente fazer o mínimo esforço. Então você tem que lutar contra esse efeito, porque você só vai viver o extraordinário se você assumir o controle da sua vida e buscar fazer, não que você está afim, né? Hoje eu até conversei isso com meu marido, falar assim, não é sobre fazer o que eu estou com vontade, é fazer o que precisa ser feito. Então, puxa, eu não estou com vontade de levantar às 5 horas da manhã e caminhar, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Não queria estudar, queria assistir um filme no Netflix, é isso que eu estou afim. Mas é o quê? É fazer o que precisa ser feito, e a gente está aqui para viver o extraordinário. E uma coisa que você falou, Brenda, sobre o medo, né, que muitas vezes nos paralisa. O medo nos paralisa porque o nosso cérebro também nos condiciona a viver o que a gente já tem experiência. Então, puxa, isso aqui eu nunca experimentei. E agora? Então, ele tem medo de viver o novo. Só que quando você vive o novo, o repertório que você adquire é extraordinário, é fantástico. Domingo, eu e meu marido, a gente foi caminhar, a gente falou assim, nossa, o tempinho tá ruim, né? Ele falou pra mim, vamos ficar um pouquinho mais na cama. Eu falei, não, vamos levantar e vamos. A gente falou que ia, a gente não se comprometeu. Tem um driver instalado na nossa mente em relação a dia de chuva, né? Esses dias eu tava falando isso. E nem tava assim chovendo, né? Era um dia possível para fazer as coisas. Daí eu falei assim, olha, não tô afim também de ir, mas se a gente combinasse com alguém, você iria? Ele falou, iria, que é o que você falou no começo. Se tivesse combinado com outra pessoa, você ia? Ia. Então, por que a gente combinou com a gente mesmo, a gente não vai cumprir? Porque o que a gente fala que a gente vai fazer, o compromisso que a gente assume com nós mesmos, a gente deixa de fazer, então nós vamos. E nós fomos, e quando chegou lá é uma delícia, sabe? É ruim, você tem que vencer aqueles 10 minutos. Então, quando eu instalei, outra coisa que mudou muito a minha vida, tem gente que fala assim, nossa, Aline, você é muito executora, sabe por quê? Eu entendi que é os primeiros 10 minutos que são ruins. Depois as coisas acontecem, as coisas são maravilhosas, então você só tem que vencer aquele comecinho. Então eu vejo, puxa, ainda tá ruim, né? Mas só tem 5 minutos, eu vou esperar mais 5 minutos aqui, enquanto isso eu vou me arrumando, vou sair, vou fazendo o que precisa fazer. Então você se predispor a essa situação, você se colocar nessa posição, aí quando chega lá você fala, que bom que eu vim. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. E a sensação, gente, de dever cumprido, sabe? A sensação de viver, de estar vivo, não tem preço. Coisa e de ter superado você mesma, né? De ter superado. Então, se você estivesse lá na cama, enterrado no sofá, você não ia estar experimentando isso. Se você fizesse o que o seu cérebro pediu para você fazer, que é o mínimo, é fazer o que ele já sabe, é fazer o que é cômodo, você nunca vai viver o extraordinário enquanto você estiver nisso. Então é hora de quê? Decisão. O que eu tenho que fazer? Decidiu? Entendeu? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar em direção ao meu propósito, né? Eu quero melhorar minha vida, eu quero construir algo memorável, eu estou aqui para fazer o extraordinário. Então, beleza, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar? E ter a coragem, a disposição, não se sabotar. Não se sabotar. Eu fiz uma intenção, eu falei para um propósito meu, eu falei assim, olha, eu não vou beber outro líquido, além de água, até eu conseguir o meu objetivo. E quando a gente se dispõe a fazer isso, parece que começam a surgir coisas para tirar você do seu foco. Mas eu falei assim, pera lá, eu estou buscando desconforto intencional para eu viver o que eu quero viver. Então, eu vou permanecer nesse propósito até eu conseguir aquilo. Se trata de decisão, gente. Então, hoje, espero que fique esse drive para vocês. Quero que vocês interajam aqui com a gente. Diga o seguinte, a gente falou do Jonas. Quem que é Jonas aqui? Escreve, putz, eu vi que eu sou Jonas. Ou então, olha, percebi que tem um Jonas no meu barco. Coloca aqui, ó, tem um Jonas no meu barco ou eu sou o Jonas?
Quero ver se vocês vão ter coragem de só ficar mostrando medalha ou vai ter coragem aqui de expor, de mostrar, porque faz parte do processo de cura a gente mostrar, né, também as nossas feridas. Então, compartilha aqui. Ah, eu sou o Jonas, eu descobri que tem um Jonas no meu barco. E Tem entendeu uma, a ação que você precisa fazer agora, hein? Coloca aqui nos comentários. tem uma frase, né, que eu gosto muito, que diz assim, que a mudança só vai acontecer quando a dor de mudar for menor do que a dor de permanecer igual. E é uma questão de mentalidade, né? A questão da mudança. A gente tem medo da mudança, mas por quê? Eu aprendi a ter medo, que na verdade eu tive medo, era de ficar na mesma coisa. E aí eu peguei um código poderoso também, por quê? Porque aquilo que a gente tem medo, a gente atrai. Né? Então, assim, eu tinha medo de viver no mesmo lugar. E aí, para não viver isso, eu tive que me arriscar. E aí, o medo, quando você olha para o medo ele só é grande quando ele está atrás de você e você fica ouvindo a voz dele. Ele parece um pincherzinho que tá uma luz grande, tá uma luz atrás que parece que ele é grandão e ele tem um megafone. Mas, na verdade, quando você começa a conversar com ele, começa a perceber que tem alguma coisa estranha naquela voz. E aí você vai olhando, aí você vai virando e você vê que ele não passa de uma pulguinha. E ele fica ali. Só que você que escolhe se você vai alimentar o medo ou se você vai alimentar a sua fé. Fé e medo são as duas faces de uma mesma moeda. O medo é duvidar. O medo é a fé no negativo, é esperar pelo negativo. E a fé é esperar pelo positivo. Então, qual lado, cara ou coroa, fé ou medo? Qual lado da sua moeda você vai escolher deixar para cima? Uau, é isso mesmo. Sensacional, gente. Códigos poderosos. Vamos fazer uma semana de ação. Vamos identificar o passo que a gente tem que dar. O nosso cérebro, ele tudo vai do medo do quê? O medo central é o medo da morte, né? É o nosso anseio pela sobrevivência. Então, cada medo que a gente sente, a gente, ai meu Deus, isso aqui não vai dar certo, eu vou passar fome, vou morrer. No fundo, tudo nos leva a esse medo. Então, você entender que o nosso cérebro reptiliano, que é o primitivo, ele nos leva a essa condição. Só que nós somos filhos do Criador, nós somos filhos amados. Então, assumir essa posição e entender. Puxa, eu sou o Jonas, eu estou fugindo do meu propósito, o que eu tenho que fazer? Assumir o controle, ver o passo a passo que você tem que fazer e mão na massa. Ah, eu não sou o Jonas, mas tem o Jonas que anda comigo, né? E agora, o que eu faço? Desconecta. Joga ele fora do barco para você desconectar. Ai, Aline, eu tenho dó. Nossa, hoje eu escutei uma coisa do Pablo que eu achei sensacional. Ele fala assim, ó, quem tem dó, vai dar ré. Que é dó, ré. Quem tem dó, vai dar ré. É tipo, você tá, né, no primeiro ano, você passou pro segundo, só que você fala, professora, eu não vou, porque eu quero continuar com meu amigo aqui. Eu quero continuar com meu amigo no primeiro. Faz sentido isso para vocês, gente? E vocês pensarem que vocês estão fazendo isso com a vida de vocês, não faz sentido. Então você tem que avançar, avance. E que o seu exemplo seja inspiração para que o outro vá para a próxima fase também. Que o outro pegue, progrida, prospere, mas vai depender da sua ação, senão vai ficar todo mundo empacado em um lugar sem avançar. E a gente não veio aqui para isso. Não se trata disso. Eu gosto de trazer racionalidade para as coisas, por causa das experiências que eu tive, né? As coisas, quando fica muito no mental, é muito super. Pode parecer muito supersticioso às vezes, né? Muito fantasioso, muito folclorioso. Mas, na verdade, o que você falou ali, né? Que todos os medos, se você for encontrando a raiz, for escamando eles, você vai encontrar o medo de morrer, né? Que é o medo principal do ser humano. Não tem por que ter outros medos se não for o medo de morrer. Só que a lógica é que seu cérebro, ele pode ter medo de morrer, mas ele é programado para sobreviver. Não é que você tenha medo de morrer, você alimenta o medo de morrer, porque o seu cérebro é programado para sobreviver. Tanto que se você botar as mãos do lado do seu corpo, tentar cair para frente, você não vai conseguir. Você vai tentar fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Por quê? Porque seu corpo foi programado para sobreviver sob extremas condições.
Eu vi um filme uma vez de um cara que ele ficou 10 dias ou 14 dias numa montanha de gelo, que ele foi esquiar, se perdeu, ele não tinha comida, não tinha água, ele tomava a urina dele, ele fugiu dos lobos. Então, assim, ele passou alguns dias, mais de uma semana, não lembro agora ao certo se foram 10 ou 14 dias, que ele passou naquela montanha, ele escalou sem forças, ele escalou a montanha para pegar um sinal no radinho que ele tinha, para conseguir ajuda, para ele ser visto também, ele tinha que ir para um lugar aberto, porque tinha muitas árvores. Então, assim, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele foi programado para sobreviver em condições extremas. Não é abrir uma live que vai te matar, não é fazer algo que você não conhece que vai te matar. Você foi programado, não importa a programação que colocaram na sua mente. Você fisicamente foi programado para sobreviver sob condições extremas. Agora, o que muda se você vai sobreviver, se seu corpo vai sobreviver ou não? É a sua mente. É a sua mentalidade. Então, escolha o que você alimenta dentro de você. É isso aí. Ó, o Renilton falou que ele é o Jonas. Então, ó, Renilton, você viu que você é o Jonas? É fácil. É mais fácil do que você imagina. Se você é o Jonas, segue o teu propósito. Para de fugir dele. Para de fugir dele. É o que a Brenda está falando. Às vezes o que está te impedindo é um medo primitivo que não vai te levar a lugar nenhum, que você pode considerar, puxa, se eu fizer isso, o que eu tenho a perder? E daí você vai entender que não é tão grave assim, sabe? Às vezes a gente a gente coloca as coisas numa proporção muito maior do que elas são na realidade. Então, trazer isso para a consciência, você falar assim, poxa, o que realmente está em jogo aqui? É a minha vida? Cara, abrir uma live, né? Falar o que eu preciso falar, fazer o que eu preciso fazer. Eu não estou correndo risco de morrer. Então, exercer isso e fazer, gente. Ação. Então, hoje, essa semana, vamos ter essa missão aqui para vocês. Identificar os Jonas da nossa vida, ou se nós somos os Jonas, assumir o nosso propósito. Acho que ficou esse recadinho aí para a galera, né, Brenda? E o que você deixaria mais de recadinho aí pro povo? Eu quero deixar uma tarefa, na verdade, né? Porque se ficar só assistindo a live e não fazer nada, não vai mudar a vida. Amo tarefa. Manda que eu vou fazer também. A tarefa é assim, ó. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai colocar o objetivo que você quer alcançar. Né? O que você tem, qual mudança que você quer para sua vida que você tem medo de ir atrás? E aí você vai pegar e vai listar todas as piores coisas que podem acontecer. Tá? Pensa assim, ó, pelo menos, no mínimo, você vai selecionar 10 coisas de pior que podem acontecer. Quais são? Se tiver mais coisa de ruim, pode, mas pelo menos top 10, tá? 10 fatores que são as piores coisas que podem acontecer se você atingir esse resultado. Depois que você fizer isso, você vai pegar e vai definir 2 ações para cada uma dessas situações que pode dar errado. Então, pode dar errado eu me arrepender. Beleza, se você se arrepender, o que você vai fazer? Qual caminho que você pode? Porque sempre tem uma rota para voltar. Porque, na verdade, o padrão, ele não quer que você saia do lugar. Então, ele sempre vai te dar uma oportunidade de voltar para o conforto. Não importa o quanto você se esforce para sair. Sempre vai ter uma oportunidade de volta. E esse é um grande sabotador, então tem que ter atenção. Gente, ó, vou dar uma dica nessa situação, tá? Eu sou mais da vibe de tocar fogo no parquinho, entendeu? Eu derrubo a ponte. Para eu não ficar tentada a voltar, eu aluguei a minha casa. Então, não tenho para onde ir se eu quiser voltar, porque a minha casa, outra pessoa já tá lá. Então, eu sou mais... E a gente tá colocando para vender. Por quê? Toca fogo no parquinho. Foi, não volta. Quando você sai do casulo, você já viu a borboleta, depois que voar, ela sair voando, ela vai voltar pro casulo, gente? Não tem. Jamais. Não tem. Jamais. Então saiu, voa. Só que essa opção, saber que você tem essa opção, traz uma força para você poder dar o passo. Porque se o passo está sendo impedido por causa desse medo, você sabe que você pode voltar. Mas aí, se você entrar nessa, você vai entrar. E o que de pior pode acontecer se eu voltar? E o que de melhor pode acontecer se eu continuar onde eu estou, né? Indo para frente. Então, lista 10 coisas
10 motivos que te impedem, as 10 piores coisas que você teme que pode acontecer se você for conquistar o que você deseja. E você vai de 2 a 3 soluções para resolver se essa hipótese acontecer. Porque 99% dos medos que você tem, das hipóteses mirabolantes que acontecem na sua cabeça, é só na sua cabeça, não vai acontecer real. É isso mesmo. E existem vários fatores, você fica querendo ver o futuro com os olhos de agora. Tem diversos fatores que você não está consciente. E anotar também uma coisa, sabe? Para você, vai ser um exercício de autoconhecimento. Puxa, eu estou buscando, isso aqui, né? Os meus bloqueios é o quê? Uma necessidade de aprovação? Será que revela? Eu acho que vai ser bem revelado isso. Eu vou fazer esse exercício e depois eu vou contar para vocês. Então, o que está revelando nos meus medos? Uma necessidade de aprovação? Eu estou com medo de desagradar alguém? Eu estou querendo agradar todo mundo? É isso que está me impedindo de assumir o meu governo, o meu controle? Ou eu estou com medo de passar por uma situação que eu já vivenciei lá no passado, que foi até isso que a gente comentou também, né, Brenda? A gente conversou a respeito disso. Então, será que o que está me impedindo é o quê? Eu reviver uma dor que eu já vivi? Então, isso aí está sendo um bloqueio para mim? O que eu posso fazer com as condições que eu tenho? Eu vou passar por essa experiência de novo, hoje? Então, até compartilhei com a Brenda uma situação da minha infância. Então, o meu medo maior era reviver o que eu vivi na minha infância, que foi uma escassez, né? E daí a Brenda falou, hoje, com as condições que você tem, olha, gente, esse código foi poderoso, a Brenda me deu um chacoalhão aqui, viu? Com as condições que você tem, com o conhecimento que você tem, com as habilidades que você tem, com o que você já construiu até aqui, existe a real possibilidade de você viver isso de novo? E eu olhei assim e falei, na verdade, não tem. Então, às vezes, o medo, ele tá só na nossa cabeça mesmo, né? Você tá preocupado com uma situação e quando você avalia a realidade, você percebe que ele não é real. Ele é só um fantasma que está ali, uma muleta que você está usando para que você não haja de acordo com o seu propósito, para que você assuma o papel de Jonas. Então, a sua mente vai te levar a assumir o papel de Jonas o tempo todo, a estar lá no barco dormindo, quietinho, e a turbulência rolando e você lá na zona de conforto. Então, acorda, se mexe, sai do caixão, né? E faz as coisas. E assim, é que começa uma coisa e outra, né? Mas eu vou ser breve. Mas assim, o medo, ele é um ótimo conselheiro, mas um péssimo tomador de decisões. Então, o que você precisa fazer é simplesmente conversar com o medo, porque o medo, ele também não é seu inimigo. Ele tá ali para te proteger. Então, ele quer que você não se estrepe lá na frente. Então, ele vai chegar ali como uma ferramenta, olha, toma cuidado ali, tu vai para um lugar que tu não conhece ninguém, tu vai para um lugar não sei o quê, então vai ter toda uma... E aí você vai conversar com ele, é verdade, eu não conheço ninguém lá. Mas com quem que eu posso me conectar? E aí você vai fazendo pergunta. Então, o segredo é você conversar com o seu medo. Não dá para fingir que ele não tá ali. Porque quando você também ignora algo, esse algo que você está ignorando, ele acaba crescendo. Né? Você está alimentando ele sem querer. Quando você foge de algo, você alimenta esse algo mesmo sem querer. Então, converse com o seu medo e entenda a raiz de onde ele veio. Porque o medo, ele vem para te proteger de algo, de uma experiência ruim que aconteceu lá atrás. Então, você precisa convencer o seu cérebro de que agora você aprendeu que você não precisa mais dessa consequência negativa. Você pode ter novas oportunidades na sua vida, novas realizações. Verdade. Uau, gente, essa live aí poderosíssima. Compartilha essa live, curte, salva, para a gente gerar engajamento aqui nesse movimento, tá bom? Eu queria agradecer muito a presença de todos. Então, vocês estão com missões aí. Obrigada, gente. Missões aí para cumprir na semana. Reflexão de se você é o Jonas ou se tem o Jonas no seu barco e agir, tá bom? Se você é o Jonas, entender o seu propósito e pular do barco. Se tem o Jonas no teu barco, que é aquela pessoa que tá ali, você traz um sonho, a pessoa derruba, você fala, nossa, eu quero fazer isso. Ai, será que vai dar certo? Então, aquela pessoa que sempre está te tirando, causando turbulência na tua vida, tira ela. E a segunda missão que a Brenda passou aqui para vocês, listar
entender o teu propósito, soube o que é o propósito, viu que é você, o Jonas, e vai colocar ali o propósito e vai parar de fugir dele? Antes de você agir, lista 10 situações que estão te impedindo, 10 medos que você está tendo que não te deixaram agir ainda, para que vocês consigam dar o passo seguinte, põe num plano de ação e atrela a 2 soluções, tá bom? Então é essa a missão para a semana. Semana que vem a gente vai conversar de novo. E eu vou colocar uma perguntinha lá para vocês nos meus stories. Quero vocês interagindo comigo. Ari, ótima semana para você, lindona. Que bom ver você aqui. Gente, queria agradecer muito pela participação de vocês. E um beijão a todos. Obrigada, Brenda, por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo. Um beijão, ótima semana para você, lindona. Beijo, obrigado. Estamos aí. Vamos fazer mais, que eu gostei desse papo de hoje, hein? Vamos, tem muito mais ainda para vamos falar. Tamo junto, estamos aqui para fazer acontecer as coisas. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo, boa semana. Boa semana.